Sejam bem-vindos ao canal Fatos Fascinantes. Já se inscreve, deixa o like e não esquece de comentar abaixo de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde esse vídeo chegou. Agora, você já ouviu falar sobre os gigantes de Malta? E se eu te dissesse que evidências de uma civilização perdida, gigantesca, estão escondidas em um lugar que poucos imaginam, dentro de troncos de árvores? Parece coisa de filme de fantasia. Mas a arqueologia e a história nos trazem relatos que desafiam nossa compreensão do passado. Hoje, vamos explorar os misteriosos construtores de Malta e suas conexões com uma raça de gigantes esquecidos pelo tempo. Prepare-se! O que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a história humana para sempre. Malta, uma pequena ilha no Mediterrâneo, sempre foi um ponto estratégico e misterioso, habitado por civilizações que deixaram seu legado em forma de imensos monumentos. Seus templos megalíticos, que datam de mais de 5.000 anos, são considerados uma das mais antigas estruturas já construídas pela humanidade. Mas a grande pergunta que intriga os historiadores e arqueólogos até hoje é: quem os construiu? Malta sempre foi um enigma, um ponto de interseção entre civilizações antigas e um local carregado de lendas e mistérios. O que mais chama a atenção são suas construções megalíticas. E quando falamos em megalítico, estamos nos referindo a pedras gigantescas, colocadas em uma precisão arquitetônica que ainda hoje desafia as tecnologias que conhecemos. Essas construções, como os templos de Hagar Kim e Minasdra, são até mesmo mais antigas que as pirâmides do Egito, e muito mais antigas que Stonehenge, o que levanta uma questão intrigante. Como essas civilizações primitivas conseguiram transportar e erguer pedras de tamanhos colossais? Diversos historiadores atribuem a construção desses monumentos a uma civilização avançada para sua época. Mas e se essa resposta não for suficiente? Para muitos, uma resposta plausível pode estar oculta nas lendas de Malta. Por séculos, histórias locais contaram sobre gigantes que habitavam a ilha, seres com força sobre-humana que poderiam facilmente manipular as pedras que hoje vemos em ruínas. Essas lendas podem parecer fantasiosas, mas e se houver algum fundo de verdade? Será que a ciência e a história estão ignorando uma peça importante do quebra-cabeça? Existem relatos, inclusive, de textos antigos que mencionam esses gigantes como seres que ajudaram a moldar o território e ergueram esses monumentos. Isso nos leva a questionar: a ciência moderna estaria aberta a aceitar a possibilidade de uma raça de gigantes? Ou será que há mais segredos enterrados sob as ruínas de Malta do que podemos imaginar? Agora vamos para a parte mais misteriosa dessa história. Recentemente, durante uma escavação arqueológica em Malta, algo muito curioso foi descoberto: troncos de árvores petrificados que datam de milhares de anos. Até aí, nada demais, certo? Mas o intrigante é que esses troncos continham marcas de cortes incrivelmente precisos. Como se isso não fosse estranho o suficiente, os pesquisadores perceberam que essas marcas não eram típicas de ferramentas rudimentares, como pedras afiadas ou ossos usados pelas civilizações daquela época. Pelo contrário, pareciam cortes feitos com um nível de precisão tecnológica muito avançado para o que supostamente existia naquele tempo. E o mais curioso, essas marcas lembram padrões encontrados em construções megalíticas. A hipótese mais intrigante que surgiu foi a de que esses troncos, que agora estão petrificados, poderiam ter sido manipulados por mãos que não eram humanas, ou, pelo menos, não da nossa estatura. Isso mesmo, estamos falando de gigantes. Imagine só. Esses troncos seriam evidências ocultas de que seres gigantescos não apenas existiram, mas que manipularam a natureza e as pedras de forma que nossas tecnologias modernas ainda lutam para entender. É claro que isso levanta inúmeras perguntas. Como esses troncos foram parar ali? E, mais importante ainda, qual seria a função deles?
Alguns estudiosos acreditam que esses troncos podem ter sido parte de algum mecanismo rudimentar usado por esses gigantes para mover as pedras colossais que formam os templos de Malta. Outros sugerem que esses troncos talvez tenham sido um recurso natural utilizado de formas que sequer podemos imaginar. A verdade é que essa descoberta abriu um novo capítulo nas investigações arqueológicas, mas as respostas ainda estão enterradas em algum lugar da história. Você já deve estar se perguntando: será que realmente existiram gigantes na Terra? Bem, a verdade é que não faltam relatos históricos e lendas de diferentes culturas ao redor do mundo que mencionam a existência desses seres colossais. E o caso de Malta não é exceção. No século XIX, durante diversas escavações em torno dos templos megalíticos, foram encontrados ossos que, segundo relatos da época, não pertenciam a seres humanos comuns. Esses ossos eram desproporcionalmente grandes, sugerindo que poderiam ter pertencido a uma raça de gigantes. E não estamos falando de ossos de animais ou fósseis de dinossauros. Estamos falando de ossos com características humanas, mas com proporções gigantescas. Mas, como em muitas histórias envolvendo descobertas extraordinárias, esses ossos desapareceram misteriosamente. Existem teorias de que as autoridades da época decidiram ocultar as evidências para não provocar pânico ou questionamentos sobre a história oficial. O desaparecimento desses ossos só aumentou o mistério, alimentando ainda mais teorias de que os gigantes realmente existiram e que suas evidências estão sendo deliberadamente escondidas. Além disso, outros pesquisadores acreditam que os ossos encontrados poderiam pertencer a uma espécie humana desconhecida, talvez uma variação genética que os tornava incrivelmente grandes. E se esses gigantes foram responsáveis por algumas das maiores construções antigas, não apenas em Malta, mas em várias partes do mundo? A ideia pode parecer absurda para alguns, mas existem relatos similares em diferentes culturas, desde a mitologia grega até a Bíblia, que falam de gigantes que interagiam com a humanidade. Agora, vamos entrar em um território ainda mais obscuro: as teorias da conspiração que cercam o desaparecimento desses ossos e outras evidências relacionadas aos gigantes de Malta. Muitas pessoas acreditam que as elites globais, ou até mesmo governos, estão cientes da existência dessas raças antigas e que, por razões desconhecidas, decidiram ocultar a verdade da população. Uma das teorias mais populares é a de que o conhecimento sobre os gigantes e suas construções poderia abalar a nossa compreensão da história humana e desafiar as teorias evolutivas que temos hoje. Alguns teóricos afirmam que o próprio Vaticano possui documentos e artefatos que confirmariam a existência desses gigantes, mas que esses materiais estão trancados a 7 chaves nos arquivos secretos. Outra teoria sugere que os gigantes possuíam tecnologias avançadas que permitiam a construção de monumentos megalíticos com uma precisão que nem as tecnologias modernas conseguem replicar, e que essas tecnologias podem ter sido perdidas ou suprimidas propositalmente ao longo dos séculos. As construções megalíticas de Malta, com suas pedras colossais dispostas em padrões geométricos complexos, poderiam ser um reflexo dessas tecnologias. Alguns acreditam até que essas civilizações gigantescas tinham conhecimento avançado de magnetismo, o que explicaria como eles conseguiram mover pedras tão pesadas com facilidade. Será que estamos à beira de uma revelação monumental? Ou essas teorias são apenas o resultado da imaginação fértil de quem busca respostas para o inexplicável? O mais intrigante nessa história toda é que as lendas sobre gigantes construtores não estão limitadas a Malta. Se olharmos para culturas ao redor do mundo, veremos que o mito dos gigantes é recorrente. Na mitologia nórdica, por exemplo, os gigantes desempenhavam um papel importante na criação do mundo e na construção de grandes estruturas. Já na América Central, os antigos maias também mencionavam seres gigantes em suas narrativas, como os Quinametzin, que teriam ajudado na construção de Teotihuacan.
Essas culturas, separadas por milhares de quilômetros e oceanos inteiros, pareciam estar descrevendo o mesmo tipo de ser. Gigantes com uma força descomunal e habilidades construtoras surpreendentes.